Esse palco é que é minha paixão, minha vida, tudo aquilo que eu sonhei. Agora o Oswaldo estava comentando, né? Depende às vezes também com quem você contracena. Lógico. Porque às vezes uma pessoa tem a potência de chegar num lugar e a pessoa com a qual ele contracena não chega. Não chega, entendi. Então, você tem um desequilíbrio. Quando você acha um equilíbrio, isso é uma coisa assim, que foi muito impressionante quando eu comecei a fazer teatro. Eu sempre trabalhei com gente muito talentosa. A gente fez uma peça infantil minha chamada Apenas um Conto de Fadas. Aquela longa? Não, a longa foi o Anel é Rosa. Tá verdade. O Conto de Fadas era um texto meu. E assim, a peça foi um grande sucesso, a gente não esperava que fosse acontecer o que aconteceu. E aí chegava no sábado, o espetáculo era maravilhoso. No domingo era um desastre. Aí na semana seguinte invertia, o sábado era um desastre, o domingo era maravilhoso. Ao longo da minha experiência, eu fui descobrindo que essa é a diferença entre um elenco amador e um elenco profissional. A regularidade de um elenco profissional é muito maior do que a regularidade de um elenco amador. Por mais talentoso que ele seja. Ele pode fazer um espetáculo brilhante, mas ele não mantém a média. Entendi. Então, quanto mais profissionais você tem no elenco, puxando o elenco, mais regularidade você vai ter. Interessante. Né? Então, e às vezes tem isso, às vezes um ator que está, ou uma atriz, né, está num ponto de bala e você vê que essa pessoa não recebe do parceiro ou da parceira de cena o salto. Eu já tive elencos assim que teve uma substituição, né? Teve uma que entrou, inclusive uma amiga da Bruna, nossa produtora, num espetáculo, a Paloma, que já trabalhou com você, ela entrou num espetáculo nosso e o espetáculo deu um salto quando ela entrou. Porque ela tinha uma qualidade que outra atriz fazia, mas ela deu um salto e reverteu nas pessoas que contracenavam com ela, entendeu? E isso é uma loucura. Ela não criou uma... Quê? Ela provocou uma reação em cadeia. A gente achava que os outros atores não atingiam determinadas coisas porque eles não atingiam. Quando ela entrou no espetáculo, mudou o jogo. Ela não criou o papel não foi criado por ela, mas foi para outro lugar. As pessoas contracenavam. Eu acho que é isso que eu estava falando no começo, que é uma química, né? Uma química mesmo. E aí tem o empoderável, tem uma característica. Se você permitir, eu não quero falar muito disso, mas eu quero reverter esse termo química, tá? Eu entendo, genericamente é uma química, mas eu acho que é uma outra coisa. É um grau de confiança em quem está jogando com você. Eu quero colocar uma coisa mais concreta. Eu posso fazer uma cena com você e eu posso olhar a tua alma e te invadir, você pode olhar a mim e me invadir, e nos revelarmos de maneiras não tão... o que se espera da gente, como imagem. Né? Isso é muito, muito forte, porque é uma intimidade, uma liberdade que você tem com quem você contracena, de chegar e dizer assim: eu estou vendo quem é você está vendo quem sou eu. E a gente vai num outro lugar que o público não vai saber o que está acontecendo entre a gente. Mas está acontecendo. O termo química é o genérico, serve, mas eu estou dizendo, eu passei a analisar o que é química. Né? Não está certo. Quando eu estou falando da química também, eu acho que envolve também outras tantas questões que estão dentro de toda aquela arquitetura, entendeu? Que eu estou precisando que é a química. Eu fiquei assim, o que é química? Uma coisa... Pode ser qualquer coisa. Mas é um elemento de troca. Eu entendo que quando se fala química, porque na química você tem troca de elementos. O que acontece na química quando você junta um elemento com o outro? Às vezes uma troca de... Você vê dois grandes atores e não está acontecendo nada entre eles. Né? Mas quando você vê isso assim, eu comecei a analisar. O que é isso que a gente chama de química? É isso que eu, como estudioso de teatro, é um grau de confiança, de intimidade e de liberdade de um invadir o outro, de não estar um julgando o outro, mas estou vendo,
você é uma pessoa vaidosa, eu estou olhando para a sua vaidade. Você é uma pessoa, aí você me olha assim, nossa, você é um cara egoísta e está me olhando. E isso está acontecendo, a plateia não sabe o que é, mas começa a acontecer alguma coisa. Essas pessoas que elas estão entrando num grau de muito pessoal, é quase como se fosse uma transa, sabe? Entendi. Muito pessoal. E uma coisa que suplanta as personagens, você acha? Completamente. Não tem mais a ver com a... Não. Né? Eu me lembro quando a gente estava fazendo o Outono e Inverno, né, que a Denise está dirigindo agora, que você comentou que você foi assistir. A Denise e a Emília faziam as duas irmãs. Elas tinham trabalhado muito juntas. Teve um dia que o Sérgio Brito parou para olhar o que elas estavam fazendo. Com um mínimo de indicação que eu estava dando, elas começaram a entrar as duas muito potentes, com personalidades muito diferentes, e é isso que vai acontecendo. Você vai entrando na personalidade da outra pessoa. Não, me lembrei de uma história que eu vi uma vez numa entrevista com uma atriz que estava em cartaz, né? Quando ela deu essa entrevista já tinha saído de cartaz e tal. E ela contracenava com um ator, né? E eles tinham uma cena com essa intensidade toda assim e tal. E na vida real, fora do palco, eles não se davam muito bem, né? E daí, essa atriz falando assim, e ele descobriu como desmontar em cena. Quando ele parava de olhar nos meus olhos e começava a olhar na minha orelha. A gente estava discutindo e ele começava a olhar, assim, só nós dois, ele começava a olhar na minha orelha. Ela falou, isso acabava comigo. E quando ele descobriu isso, ele fazia toda noite. Né? E é uma coisa que o público que está a alguns metros não percebe, né? Mas ela falava assim, só o fato dele não olhar para ela, não olhar nos meus olhos, ele falou assim, Isso é um horror, né? O ator que está em cena, você está contracenando e o cara está te olhando, não olha. Mas, é outro departamento, mas aí mas eu acho que isso traz bem essa coisa da... Não sei, eu fico um pouco achando que o teatro hoje virou, em geral, uma vitrine, né? Como ele não tem uma institucionalidade econômica e tudo é movido pela economia, então ele é uma vitrine. Mas ele nunca teve essa coisa econômica. Mas enquanto vitrine, nunca teve, mas também você não tinha todo esse showbiz em volta, entendeu? Você não tinha essa força dessa coisa em volta. Agora, quando ele vira uma vitrine, inclusive de você ter que responder socialmente a coisas que você está agregado, aí a situação fica mais difícil ainda, eu acho. Eu acho que é um bom desafio isso, hoje, para quem faz, para quem gosta, para quem... Não pretendo de jeito nenhum resolver qualquer coisa dessa. Mas acho curioso isso, porque assim, além das regras éticas do cara, não vou por aqui, não vou por ali, ou sei lá o quê, tem as regras morais, que o cara se autoimpõe e que acabam por virar regras éticas. Não sei se está dando para entender, eu estou falando muito atrapalhado, entendeu? Mas eu acho isso, acho que de repente você fala assim, não, mas eu não posso fazer isso porque eu sou, sei lá, eu tenho tal filiação a tal segmento. Então, e às vezes não é nem consciente, né? Às vezes é inconsciente. Não é nem consciente. Às vezes é inconsciente. Então, isso é coisa que você está falando do ator. Estou falando do ator. Então, como é que você lida do encenador? Então, mas como é que você, como diretor, diretor, encenador, como é que você resolve essa questão do... Não dá para resolver, né? Eu não sei se dá para resolver ou não. O que eu tento fazer é com que a obra seja maior do que todos nós, entendeu? Mas é isso, né? Se o matéria-prima que você tem... Mas então se a matéria-prima é essa, você troca a matéria-prima ou a matéria-prima existe. Exatamente. Sabe? Porque tem coisa assim, a obra... Eu acho que a obra é maior. A obra é maior. Se você é maior do que a obra, ou se alguma outra coisa dessa é maior do que a obra, aí fica impossível de fazer. A gente falou aqui várias vezes, né, desses dois termos, diretor e encenador. Né? Qual que é a diferença deles, assim, na opinião de vocês? Assim,
o que é um encenador, o que discutia isso, era muito engraçado. A única coisa que me incomoda na palavra diretor é que eu acho que diretor já vem uma coisa de dirigismo, sei lá, vem com alguma conotação de autoridade? De autoridade, alguma coisa assim, que eu acho que pode atrapalhar um pouco esse... Mas também foda-se, eu adoro a definição que os russos dão, né? Diretor e pedagogo. Ah, tá, verdade. Eu acho esse termo pedagogo... Pedagogo é sensacional, porque você... que é diferente de professor, né? Porque o pedagogo está aprendendo ao ensinar. Uhum. Ele está aprendendo sobre o ofício. Uhum. Né? Toda a escola russa foi assim, né? Quer dizer, o Stanislavski dos primeiros anos não é o Stanislavski dos últimos anos. Ele foi mudando. Né? E é isso que eu acho. Jogando fora a coisa dele mesmo. Completamente. A coisa da memória emotiva, por exemplo, é uma coisa que os americanos adotaram e ele já tinha detorizaram e já tinha abandonado, porque você desgasta as suas emoções. São Hollywood. Porque você grava uma vez, isso funciona para o cinema, funcionou para o cinema americano. Né? Esse palco é que é minha paixão, minha vida, tudo aquilo que eu sonhei, e por ele eu esparramo o coração.